Materiais e suas propriedades. Rochas. Distribuição sinapse. A superfície da Terra é feita de rocha. Mas você não precisa viajar pelo mundo para estudar as rochas. Elas estão ao seu redor. Prédios são feitos de rochas que já fizeram parte da crosta terrestre. O centro de uma cidade é o lugar ideal para começar a estudá-las. Gente, nas rochas estão escondidas as pistas de como elas se formaram. Estas são algumas das coisas que vocês vão procurar e observar no nosso passeio pela cidade. Olha, um cristal. Fósseis. Conchas. Também há grãos de areia. Agora, tudo o que precisamos para a nossa pesquisa é uma esponja, um pouco de água e uma lupa. Vamos às rochas. É. Há 3 tipos de rochas para observar. As mais coloridas geralmente podem ser encontradas nas fachadas de bancos. Os arquitetos as usam por serem bem decorativas. Tem muitas cores diferentes. Brilhantes também. Tem branco, um pouco de preto e cinza. Essa pedra é composta por diferentes cristais coloridos, o que é nossa primeira pista para o tipo dessa rocha. Observando bem, verão que não há espaços. Elas são todas entrelaçadas. Esse é o primeiro tipo de rocha, rocha ígnea. Esses indícios nos dizem que as rochas ígneas são cristais entrelaçados. Portanto, nas rochas ígneas, cada cristal colorido é, na verdade, um mineral. E que minerais são esses? Esse longo e cor-de-rosa chama-se feldspato. E os minerais de cor cinza são o quartzo. Os pequeninos e brilhantes de cor preta, que você vê aqui, chamam-se mica. As rochas formadas por esses 3 minerais pertencem ao grupo de rochas ígneas chamadas granito. Essa tão lisa parece que foi polida. Mas essa parte é opaca e áspera. Como se ainda estivesse na Terra. As rochas são muito mais opacas quando ainda estão na crosta terrestre. Sendo assim, como se pode dizer que este é um outro tipo de rocha ígnea? Agora, depois que limpamos, podemos ver os cristais. Eles são bem difíceis de ver. É, eles são bem menores. Anos atrás, algumas ruas eram pavimentadas com rochas ígneas, como o granito. As rochas ígneas se formam quando rocha derretida esfria e se solidifica. O nome vem do latim ignis, que significa fogo. Os vulcões acontecem em fragilidades da crosta terrestre. A crosta é muito fina se comparada ao tamanho da Terra toda. Abaixo fica a manta, uma enorme camada de rocha sólida que em alguns lugares torna-se tão quente que derrete.
Um vulcão entra em erupção quando o magma, que é essa rocha derretida, é empurrado para cima e para fora. Ele força seu caminho para a superfície através de falhas na crosta e sai como lava. A lava esfria e, com o tempo, um morro cônico surge da rocha recém-formada. A velocidade com que a lava esfria determina o tipo de rocha ígnea que é formada. Essas duas pedras são do topo de um vulcão, mas são completamente diferentes. É bem leve. Parece uma esponja, mas é dura. Essa aqui é toda recortada. É pesada. Tem uma cor bonita. Parece carvão, mas não é. Bom, esta aqui realmente é bem leve, não? Ela foi, na verdade, expulsa de um vulcão muito rapidamente. Acho que é um pouco como uma garrafa de água mineral com suas bolhas de ar. Se ela fosse congelada, todas as bolhas ficariam dentro dela. E vocês veriam espaços, como esses espaços que existem aqui. Existem muitas bolsas de ar que foram congeladas quando essa esfriou. Ela é tão leve que até flutua. É chamada de pedra-pome. É leve demais para ser usada em construção. Muito melhor para remover a pele grossa dos pés. Por outro lado, esta rocha ígnea, basalto, é muito mais dura. Esta aqui é bem pesada, não é? É pesada porque não há nenhum buraco dentro dela. Não há bolhas de gás. Ela foi saindo lentamente do topo do vulcão. Esta aqui não flutua. Enquanto o basalto e a pedra-pome são duas rochas formadas a partir da lava que saiu do vulcão em erupção, a maioria das rochas ígneas forma-se no fundo do subsolo. Isso acontece quando o magma não consegue chegar à superfície. O magma força sua saída através de outras rochas. Vai esfriando e os cristais começam a crescer enquanto ele se solidifica. É desse jeito que rochas ígneas como o granito se formam. Sendo assim, como os cristais são afetados pelos efeitos da velocidade do esfriamento? O mágico está usando um composto químico chamado salol. Quando ele é colocado em água morna, banho-maria, transforma-se de sólido em líquido. Pondo-se um pouquinho dele entre duas placas de vidro frio, pode-se ver a rapidez com que o líquido se solidifica. Ele cristaliza. Mas cada cristal é bem pequeno. Se o vidro estiver morno ao invés de frio, o salol esfria e cristaliza bem mais lentamente. Quanto mais lento o esfriamento, maiores os cristais. Os cristais nessa rocha são bem pequenos, especialmente se comparados aos cristais dessa outra. Qual das duas rochas ígneas esfriou mais devagar? Acredite se quiser, a região de Cornwall, no sudoeste da Inglaterra, já foi muito parecida com os Alpes e o Himalaia. As montanhas não duram para sempre. Elas se desgastam gradativamente a uma taxa de 10 centímetros a cada 1000 anos. Desse modo, tudo o que sobrou em Cornwall hoje é uma série de formas em cúpula que dão à paisagem seu aspecto ondulado.
As mudanças de temperatura do dia para a noite e a expansão de água congelada causam o desgaste das rochas. A água entra em fendas na rocha e se expande ao congelar durante a noite. Quando o gelo derrete e a água congela outra vez, ela força a fenda a se abrir um pouco mais. Enquanto a água penetra mais fundo, a fenda se alarga. A repetição da ação de congelar e descongelar provoca finalmente a fragmentação da rocha. Os fragmentos caem pela montanha, onde formam montes de pedras pontudas conhecidas como seixos. Eles se quebram ainda mais em pedacinhos de rocha que serão levados por rios e córregos. Partículas mais leves, como a areia, ficam suspensas na água. Os grãos maiores e seixos vão para o fundo. Quanto mais rápido o rio fluir, mais ele pode carregar. Desse jeito, os fragmentos de rocha são transportados para o mar. Essa experiência mostra o que acontece quando eles chegam lá. A areia e os seixos dentro da canaleta comportam-se como se estivessem dentro de um rio. O tanque na outra ponta é o mar. No ponto de encontro, o fluxo de água fica mais lento. Ele não tem mais energia para levar sua carga e as partículas caem para o fundo do mar. Com o passar do tempo, formam-se sedimentos que gradativamente se avolumam. Com o passar dos anos, esses sedimentos se achatam e se comprimem e endurecem para formar nosso segundo tipo de rocha, um outro que procuraremos no centro da cidade. Nesse aqui não existem cristais. Parece grãos de areia. Tem seixos grandes e pequenos. Também tem camadas. Esta é a nossa segunda rocha, é uma rocha sedimentar. Todos os grãozinhos de areia e seixos estão colados juntos. Isto se chama cimentação. Duas pistas para se reconhecer uma rocha sedimentar são grãos e camadas. Essa se chama arenito. Parece areia de praia. Todas as rochas sedimentares são formadas no fundo do mar, mas nem todas são formadas de areia. O calcário é formado por conchas e ossos de criaturas marinhas e corais. Quando morrem e caem no fundo do mar, eles se acumulam formando com o tempo uma nova rocha. Muitos prédios mais antigos no centro da cidade são feitos de calcário. Natalie, vem ver isso aqui. O que é? Não sei, parece um esqueleto. É parecido com um fóssil. É um fóssil de um ancestral da lula, que ficou preso nos sedimentos, resultando neste pedaço de rocha há 350 milhões de anos. Os fósseis são outra característica das rochas sedimentares, especialmente no calcário. O calcário polido foi usado no piso deste shopping center. Mas foi uma boa rocha para se escolher? Nós podemos checar o quanto o piso ficou escorregadio com uma máquina de resistência à derrapagem. Pronto? Tô. Está no 45. É? É. Quando o pêndulo balança, uma peça de borracha passa sobre o chão. A fricção entre a borracha de sapato e o piso desacelera o pêndulo. Ele balança quase até o topo. O piso não tem muita aderência. Com uma leitura de 45, o calcário se revela uma rocha bem escorregadia.
Mas se compararmos com o arenito, 110. o pêndulo não balança tão alto. Com uma leitura de 110, o arenito tem muito mais aderência. Que características você procuraria numa rocha para escolhê-la como pedra de pavimentação? Ou para pisos de shopping centers? O calcário polido é uma boa ideia? Que tipo de rocha temos aqui? Isso é uma rocha? É. Bom, não tem cristais, então não é ígnea. Não tem grãos. Nem camadas, então não é sedimentar. Certo. É o nosso terceiro tipo de rocha, uma rocha metamórfica. Metamórfica significa mudado. Portanto, uma rocha metamórfica teria iniciado sua existência tanto como ígnea ou sedimentar. Elas são as mais difíceis de se localizar em centros de cidade, onde os melhores exemplos são as mesas, telhados de ardósia e monumentos. Parece um pouco com açúcar. Tem uma cor bonita. Não tem cristais nem fósseis. Esta rocha se chama mármore. Ela era um calcário, mas foi submetida a muita pressão e calor, como se tivesse sido assada num forno. Um processo que ocorre bem fundo, no subsolo. O calor deve vir de um vulcão. Enquanto o magma procura seu caminho pela crosta terrestre, as rochas vizinhas ficam mais quentes, algumas vezes quentes o suficiente para uma mudança. Mas não se pode ver isso acontecendo. As rochas estão profundas demais no subsolo. Assim como cozidas, as rochas podem ser espremidas. A pressão aumenta na crosta terrestre, podendo causar a mudança de uma rocha. Sendo assim, a crosta terrestre é composta por 3 tipos principais de rochas: ígneas, sedimentares e metamórficas. Mas as rochas estão sempre mudando, se bem que por mais de centenas e milhares de anos. Elas mudam de um tipo de rocha para outro. Vamos começar pelas suas lembranças mais antigas. Eu me lembro de estar num vulcão. Era quente como um forno. Depois as coisas esfriaram e eu comecei a me sentir mais sólida. É suspeitamente ígneo. Depois me despedacei e comecei a me desmanchar. Fui carregada em alta velocidade por um rio e já estava no fundo do mar antes que pudessem me recompor. Uma fase sedimentar. Eu devo ter ficado lá por milhares de anos. Tudo estava ficando em cima de mim. Aí a pressão ficou grande demais. Coitada. Eu senti como se estivesse mudando outra vez, ficando mais e mais forte. Como eu pensei, tempos metamórficos. Então, doutor, quando é que essas mudanças irão acabar? Receio que nunca, senhora Rocha, mas é perfeitamente natural. O fato é que as rochas estão mudando sempre. Elas são parte de um ciclo interminável. Elas estão mudando até nesse momento.